Olá, pessoal, bom dia. A paz de Cristo para nossas vidas. Paz seja convosco. Bendito seja eternamente, adorado, exaltado seja o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Parácletos, anelamos pela tua presença, Parácletos. Bendizemos o teu nome. Gratidão, Senhor, pelo dom da vida, pela palavra, não é? O alimento, seja físico ou espiritual. Pela noite de sono, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor para com cada um de nós. Agradeça, amado ouvinte, pelo dom da vida, pelos livramentos, muitos livramentos que Ele nos concede aos nossos. Nós temos que ter gratidão. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai, por todos os teus feitos e por tudo aquilo que o Senhor já fez e fará em nossas vidas. Na tua vida, amado ouvinte, eu repreendo todo o mal na minha vida, na tua vida, na vida da tua família. Ore sempre pela família, pela sua família. Eu creio que você já esteja com a sua vida alicerçada na rocha. Ainda ontem, o Espírito Santo me deu essa passagem bíblica, esse versículo, para ler. Está em Mateus 7:24. Você pode acompanhar. Esse versículo, o Senhor Jesus, ele relata os dois fundamentos, os dois alicerces. Um é o alicerce que é nele. Ele dá o exemplo de uma casa, que a construção dessa casa, ela foi alicerçada na rocha. Nós sabemos que espiritualmente ele quer dizer, uma casa alicerçada na rocha, quer dizer a família, colocar ele em primeiro lugar. Isso é um ato, é uma atitude individual de cada um de nós. Num contexto geral, também a família, orar junto, cada um ter o Senhor como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então, uma casa alicerçada, com uma boa estrutura, pode vir a tempestade que vier e ela pode até sentir aquele impacto, mas ela não é desmoronada, ela não é arruinada. Por quê? Porque o alicerce dela é um alicerce firme. E aqui, se tratando espiritualmente, é uma casa, uma família fundada. A casa você enxergue como uma família, não é? A vida de cada um de nós. Se nossa vida está alicerçada no Senhor, então nós podemos até passar por alguns desafios na vida. Gente, eu tenho todo o respaldo para falar isso, porque eu passei por uma situação que às vezes eu digo, Senhor, só o Senhor mesmo para me sustentar. Ai de nós, como tem um versículo que diz, ai de nós, se não fosse o Senhor, já estaríamos na terra do silêncio, já teríamos morrido, porque o adversário, ele nos pega assim, às vezes de surpresa. Você não vive dando brecha, mas às vezes você conta algo da sua vida. Por isso que é muito importante, gente, eu sempre estou dizendo isso, o Espírito Santo me usa para falar isso. Não conte seus projetos a ninguém. A gente às vezes peca nisso aí. Não é para contar e termina contando. Às vezes o projeto pode até dar errado. Por quê? Porque você falou antes. Então a gente precisa, todos nós, precisamos guardar em segredo nossos projetos. Eu fui acomedida por isso, por uma cilada. Meu Deus, eu sofri tanto, gente, tanto que vocês não fazem ideia. Espiritualmente, eu procuro me manter firme em Cristo Jesus. E assim tenho sido. Mas não está sendo fácil não, gente. Tem dia que eu não consigo nem dormir. Por quê, Adilene? Porque tem muitas coisas, gente. Eu fui colocada numa situação que eu prometi que eu não vou ficar falando mais nisso. Que é muito desgastante até para quem ouve. Então, assim, voltando aqui o contexto. O texto e o contexto, né? Mateus, eu tô falando, mas eu nem abri aqui a página. Vou abrir agora.
Mateus 7, 24 até o 26. São os dois alicerces, os dois fundamentos. A casa que é alicerçada na rocha e a casa que é alicerçada na areia. A casa que é alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus, espiritualmente falando, ele usa a expressão material, né, que é uma casa, a estrutura de uma casa, sendo bem firmada. Você vê que às vezes tem esses edifícios que são rachados, que se racham. Por quê? Porque não teve uma boa estrutura. Não é verdade? Não teve uma boa estrutura. Gente, perdoa eu não estar aparecendo, mas o que importa é que a palavra de Deus, ela chega até vocês. Porque eu me acordei, fui fazer um cafezinho, fiz uma oração e ainda não estou assim trocada a caráter, nem para aparecer, tá bom? Vai desculpando, mas me importa que a mensagem chegue até as pessoas. Se você puder, eu agradeço. Curta a live. Se quiser compartilhar, também agradeço. Então, Deus me deu alguns meios para pregar a escritura dele, o evangelho. Às vezes ele me usa no metrô, às vezes ele me usa na rua. Eu já peguei uma colega, que não era colega, era uma desconhecida ainda, na parada de ônibus. Vocês acreditam que até hoje, graças a Deus, aquela alma Deus me usou para ganhar para Jesus? Até hoje ela está firme. Ela diz a todo mundo, ela me pegou na parada de ônibus. Deus é assim, gente. Deus usa no hospital, usa na clínica, usa no banheiro. Você acredita que Deus já me usou no banheiro de um shopping para fazer oração numa moça? Já me usou no banheiro de um banco. É assim, já usou numa fila onde o pessoal estava reclamando da recepcionista. Deus disse, fale com ela. Aí eu fui falar com ela no ouvido, dei um abraço nela, que Jesus mandou. Ela estava com um problema no casamento. Então ela estava tratando todo mundo, não é tratando mal, mas assim, estava indisposta para trabalhar assim, emocionalmente. Então Deus me usou. E ela, pouco tempo depois, ela já estava melhor, já estava desse, olha, bota um sorriso nesse rosto. Eu sei que às vezes a pessoa está com um problema, não é fácil. Gente, eu fui acometida por uma situação muito difícil. Até atingir minha saúde atingiu. Às vezes eu fico, de tanto estresse, eu fico com o ouvido apitando. Mas já fui à médica, a médica disse, foi o estresse que você passou, Edilene. Então, assim, eu procuro não focar, né? Então, vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Então, os dois alicerces que eu já falei até essa semana. Esse versículo é um capítulo e versículo muito importante. Então, quando você tem a sua vida alicerçada em Cristo Jesus, a sua fé vai estar na confiança dele. O capítulo e versículo, Jeremias 17:7. Bem-aventurado o homem que põe sua confiança no Senhor, cuja a esperança está nele. Não está na própria pessoa, está nele. Então, nós fazemos a nossa parte, é óbvio. Nós fazemos a nossa parte para que as coisas aconteçam, mas quem está no centro de tudo é o Senhor. É nele que nós esperamos. Então, essa palavra é justamente uma casa que é alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus, ela vai colocar a pessoa, a família vai colocar a fé no Senhor. E pode até acontecer coisas na vida, você vai sentir o abalo, você vai sofrer. Claro, acontece às vezes, gente, um problema de saúde, um problema financeiro, não é? Uma entrevista que você fez não foi bem sucedido, e outras coisas mais. Mas você não vai perder o foco, eu sei que é difícil pra caramba, gente. A gente precisa, nós precisamos ter o Senhor como o Senhor da nossa vida. Então, saber que só através do Filho dele nós herdamos a salvação da nossa alma. Somos falhos? Somos. Todos nós somos falhos. A Bíblia diz que não há um justo que não peque. Claro que quando nós reconhecemos o Senhor, ele nos torna filhos de Deus. É em João, capítulo 1, versículo 12. E nisso ele nos enche do seu amor, dos seus frutos, dos seus dons espirituais e distribui de acordo com a vontade dele.
Nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a parte dele. Então, quando ele dá o segundo alicerce, que não é o certo, são essas pessoas que desviam a fé do Deus vivo para colocar em objetos, algum tipo de doutrina, vãs doutrinas, que fica orando o terço, não sei quantos credo, Pai, não sei quantas Ave Maria. O Senhor não quer isso, o Senhor não quer que a gente se curve nem à mãe dele. Por quê? Porque ela não é salvadora, ela não é intercessora. Quem é o intercessor é o próprio Espírito dele. Ele é o Deus vivo, que ele diz, convém que eu vá para que o outro Consolador venha. Ele estava se referindo ao próprio Espírito dele. Deixou essas instruções ao discípulo e deixou escrito aos discípulos dele antes de subir ao Pai. Um dia ele voltará, e aquele que mesmo se não estiver vivo, já faleceu, mas Deus é onisciente, ele sabe que em vida quem o seguiu, e serviu e quem seguiu. Então, o segundo alicerce são essas pessoas que colocam a sua fé em algum tipo de deuses estranhos, ídolos, objetos. Tem gente que coloca em ferradura atrás da porta, tem gente que coloca uma figa pendurada, acho que vocês já viram, põe sua fé em signos, em horóscopos, em búzios, espíritos. Os espíritos que Kardec fala, a doutrina de Kardec, é uma idolatria, é uma heresia. Por quê? O que é heresia? É tudo aquilo que desvia do verdadeiro evangelho. Desvia não. Não é o verdadeiro evangelho, é um falso, que eu diz assim, evangelho segundo Kardec. Não pode. A Bíblia diz na maneira de dizer, a Bíblia relata, está escrito, que quando assim alguém faz um outro livro, a menos que seja baseado nas escrituras. Como você vê livro aí que fala do Novo Testamento, aí é diferente, porque está falando que está dentro das escrituras. Mas a pessoa inventar, segundo Kardec, que inclusive ele propaga, as pessoas que são espíritas propagam. Mas essas pessoas são de Deus, Adilene? São pessoas boas, são pessoas caridosas. Mas o problema delas é que elas querem apagar, anular a graça. O que é a graça, Adilene? É o favor imerecido. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for pelo Filho, Jesus. Ele pagou um alto preço, nós encontramos isso em Isaías 53, levou sobre si as nossas enfermidades, dores, castigo, e através da expiação que ele passou, a redenção, que foi morrer na cruz por nós, pagando alto preço. Antes disso, foi zombado, escarnecido, envergonhado, apanhou chicotadas nas costas, enfiaram uma coroa de espinho na sua cabeça, e depois de morto, ainda enfiaram uma estaca para ver se ele realmente estava morto. Gente, pelo amor de Deus, como é que a pessoa sabe de tudo isso e vai servir a ídolos, deuses estranhos, maçonaria? Eles se curvam a bode. Ele tem um bode como um deus. Só que não é o Deus verdadeiro, né? Não é o Deus com D maiúsculo, é o Deus deles, é um D minúsculo. Toda idolatria é Deus com D minúsculo. Nosso Deus se escreve com D maiúsculo. Então, esse alicerce aí, a tempestade vem, a pessoa sente o abalo e muitas das vezes acaba casamento. Por quê? Porque não está alicerçado na rocha. E quando a pessoa clama ao Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, muitas das vezes, aquilo que veio para abalar, que veio para acabar com o casamento, Deus consegue reverter. Às vezes não, viu? Dependendo da situação. Deus não quer ninguém brigando na frente dos filhos, Deus não quer ninguém sendo tratada mal, Deus não quer isso, não. Deus sabe quando existe o verdadeiro amor,
e isso não vai atingir os filhos, isso não vai atingir a saúde mental nem física da pessoa. Tudo aquilo que é abusivo, tudo aquilo que é nocivo, Deus dá livramento. Então, voltando aqui para a palavra de Deus. Esse segundo alicerce, se vier a tempestade, a chuva, corre os rios e ela é arruinada. Por quê? Essa casa é desmoronada. Porque o alicerce foi errado. Não foi o alicerce que Deus fala. O alicerce, aí diz assim, não, precisa estar dentro da igreja. Gente, é o seguinte, nós somos a igreja. O Senhor disse nas suas escrituras que o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós. Está em Atos. E também tem em Coríntios. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso que ele pede para a gente se consagrar, vigiar, tomar cuidado, não fazer nada ilícito, não usar o nosso corpo. Não é? Inclusive, também ele diz que essa história de tatuagem, não é que a pessoa que tem tatuagem não pode ter o Espírito Santo, não é isso. Mas, assim, não ficar destruindo o corpo, porque é morada, templo e morada. E o Senhor tem um versículo que diz, capítulo e versículo, se alguém destruir o corpo dele, né, que é a morada dele, a habitação dele, ele destruirá também essa pessoa. É muito forte, gente, esse versículo. Então, nós devemos vigiar até com os nossos pensamentos. O Senhor, antes do pensamento vir à nossa cabeça, ele já sondou, ele já esquadrinhou, provou os nossos corações, aliás, esquadrinhou nossos corações e provou os nossos pensamentos. A palavra do Senhor em Jeremias 17:10, eu sou o Senhor, eu sondo os corações, esquadrinho os corações e provo os pensamentos para dar recompensa de acordo com o fruto das suas ações. Então, os kardecistas, eles enfatizam muito as obras, a caridade. Não é que Deus não queira que a gente faça caridade. A caridade é um dom maravilhoso. É o segundo mandamento, que é amar o próximo. Primeiro é amar o Senhor. Só que eles esquecem de amar o Senhor em primeiro. Eles esquecem e não reconhecem que é pela graça, Éfesos 2:8-9, que pela graça nós somos salvos, é dom de Deus, não é por merecimento. Eles acham que é por merecimento. Não é por merecimento, é dom de Deus, é pela graça. O favor imerecido. Então, após o pecado ter entrado, ter vindo pela desobediência de Adão e Eva, tá? Em Gênesis 3, Eva comeu o fruto proibido, que Deus já tinha dito que não era nem para tocar, imagina comer. Ela, além de comer, ela deu para o marido. Então, a Bíblia diz que por um homem, pela desobediência, veio o pecado e a morte e fez a humanidade pecadora. Então, Deus, vendo isso, ele criou o plano perfeito. Qual é o plano? Qual foi o plano? Dar o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê e confessa não morra, tenha vida eterna. Ele fala da vida espiritual, mas nós sabemos que também a pessoa não pode ficar suscetível a estar em lugares que tem bagunça, tem baderna, entendeu? Pode acontecer confusão, essas coisas. Então, às vezes você vê aí pessoas que morrem de graça assim, que eu digo, não é essa graça de Deus, morre porque estava num lugar errado, no momento errado. Então a gente tem que vigiar os lugares que a gente vai. Gente, eu sou tão seletiva com a minha vida, até com amizades, eu sou seletiva com horários para sair de casa, entendeu? Se for assim com a família, se eu tiver com alguém, aí pode ser de carro, mas para estar andando pelo meio da rua tarde da noite, teve um advogado que eu tenho até na minha rede social, ele estava dizendo, mulheres, tome cuidado, porque às vezes você é pega no meio da rua, porque também fica suscetível, né? Então, ele avisando, não ande sozinha tarde da noite, em lugares esquisitos. Então, nós aprendemos o quê? Que nossa vida deve estar alicerçada no Senhor. Muitas das vezes, a gente não vai à igreja, mas ora em casa. Mas é bom você ir à igreja, nós irmos à igreja, porque na igreja o Senhor diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você pode fazer uma visita, cultuar o Senhor, né? Principalmente dia de Santa Ceia,
ouvir a palavra sempre, que o Senhor diz que com bom e com suave que os irmãos estejam em união, e você, quando você está cultuando o Senhor, você está fazendo adoração ao Senhor, isso você está tendo comunhão com o Senhor, tenha relacionamento com o Senhor na sua casa. O Senhor tem até um louvor que diz assim, que ele não quer religiosidade. Tem muitas pessoas que se preocupam com a religiosidade. O Senhor não é religiosidade. O Senhor é intimidade, é salvação da alma. É você reconhecer o seu poder, reverenciá-lo, reconhecer a sua soberania e buscar ter o caráter de Cristo, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa verdadeira. Tem até o versículo que é Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, aos demais irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for puro, for amável. Se há algum louvor nisso pensai e nisso praticar e passar para outras pessoas. Que o caráter de Cristo, gente, Deus me usa tanto, graças a Deus, aonde quer que eu esteja. Eu sempre faço as lives. E quem ouvir vai ser abençoado, porque cada vez mais aprende das coisas de Deus. Então, Deus é relacionamento, Deus ele é intimidade. Mateus 4, Mateus 6:6. Fecha a porta do teu quarto. Quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora a teu pai que está em secreto, que ele em secreto te verá e te recompensará. Então, nós devemos apresentar ao Senhor as nossas causas, nossas súplicas antes, né? Fazer conhecido diante de Deus, em ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Apresente para Ele. Não, Ele diz das suas escrituras que nós não devemos ficarmos. Eu sei que o ser humano, ele é teimoso. Eu sou ser humano também. O ser humano é teimoso, às vezes quer resolver tudo, fica preocupado, fica inquieto. Mas, na verdade, a gente tem que entregar na mão do Senhor, porque é Ele que tem o poder de solucionar, de trazer à existência aquilo que ainda não existe, ou reclamachurianda, lamanaia. Nós temos que entregar para Ele, porque é Ele que tem o poder de todas as coisas, foi-lhe dada autoridade e domínio nos céus e terra, e tudo que nela há, na terra e nos céus, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, reconheça o seu poder, a sua majestade. Ele é o Alfa, o Ômega, Adonai, ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, especialista dos especialistas, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então nós devemos adorá-lo, reconhecer o seu poder e ter uma humildade de reconhecer que tem coisas que a gente tem que entregar na mão dele. Senhor, é isso aqui, ó. Tá aqui, ó, Senhor, para o Senhor. Se for da tua vontade, faz acontecer, Pai, em nome de Jesus. O Senhor disse que sempre pedir no nome do Filho dele, em nome de Jesus. Então, os kardecistas são pessoas boas, são pessoas caridosas, praticam o segundo mandamento, que é amar ao próximo, só que eles esquecem que tem que colocar o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em primeiro lugar. Não adianta fazer o segundo mandamento se não fizer o primeiro. Tem que reconhecer que somos salvos pela graça, não é merecimento de ninguém. O Senhor quer que nós tenhamos boas atitudes? Obviamente que sim. Nisso está o amor de Cristo. E ele se agrada. Gente, mesmo na minha situação, você sabia que eu ajudo pessoas? Com uma palavra. Outro dia tinha um rapaz aí catando lixo. Eu dei um ventilador. Eu disse, moço, moça, tá semi-novo. Eu digo, tá semi-novo mesmo. Eu não estou lhe dando nada que não presta, não. Eu não gosto de dar nada que não presta. Se o senhor tiver como mandar alguém consertar, vai servir para o senhor. Porque aqui na minha casa, está servindo de... Já faz um tempão. Toda vez eu digo que vou levar para consertar e não levo. Você pensa que é a primeira vez que eu faço isso? Eu já dei geladeira, eu já dei fogão usado. Quando minha filha foi para São Paulo, ela deixou usado, claro. Aí eu dei geladeira, eu dei fogão.
eu dei 4 ventiladores daqueles grandões da Arnon. Aquele ventilador é caro. E acredita que quando eu pedi o rapaz, o senhor, para fazer um fogareirozinho, para eu fazer tapioca, ele disse que não tinha tempo, ele era serralheiro. Aí depois eu disse de novo, o senhor consegue fazer? Ele disse, não tenho tempo não. Aí eu fiquei, meu Deus, o ser humano é muito ingrato, viu? O ser humano é muito egoísta, gente. Eu não sei não, mas não é por isso que a gente vai parar, né, de fazer a bondade e benignidade do Senhor é para sempre. A gente tem que entregar na mão do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Se não fosse isso, nós não estaríamos de pé. Vai lá, avisa que eu estou de pé. Vai lá. Aquela música de Rose Nascimento. Quem brincou com a minha vida e pensou que... É porque eu não lembro da letra. É um louvor bonito, ela faz. Vai lá, avisa que eu estou de pé. Então, gente, vamos voltar aqui para as escrituras. Eu vou ler Salmo 106, a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Aleluia! Ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados que guardam, é que esse óculos não está muito legal, viu? Não é o meu grau. Bem-aventurados que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Gente, olhe, eu passei por uma situação, já era para ter restituído um valor para que eu possa organizar minha vida. E fico amarrando esse valor, segurando. Isso dá indignação na pessoa, sabe? Solta esse valor, pelo amor de Deus. Se tiver alguém ouvindo essa live que é responsável pelo fato ocorrido, pelo amor de Deus, eu estou precisando de tanta coisa, já fiz exame de vista, mas está faltando dinheiro para comprar o óculos. Então, bem-aventurados que guardam retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a sua bondade, para com o seu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas. Não está muito fácil para ler, mas eu estou lendo. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores. Nenhum desses escapou. Então creram nas suas palavras e lhes cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos, puseram Deus à prova. Concedeu-lhes, é grande esse salmo, viu? Concederam o que pediram, mas enviou-lhe também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e cobriu o grupo de Abraão.
Ainda tem mais, meu Deus. Um fogo se acendeu contra o grupo deles. As chamas devoraram os ímpios. Vou parar aqui, gente, porque tá difícil para eu ler, viu? Eu tô apertando o olho assim, porque esse grau não é o meu grau, tá doendo, meu. Eu já fiz exame, eu sou uma pessoa muito proativa, assim, sabe? Eu fico vendo, tem exame de vista ali, aí eu vou. Tem prevenção ali, aí eu vou. Recentemente eu fiz mamografia. Tá fazendo mamografia ali, aí eu vou. Eu não brinco de serviço, não, sabe? Eu cuido muito da minha saúde também. E assim nós devemos procurar fazer a nossa parte, como eu havia dito antes. Senhor Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos por mais uma oportunidade. Abençoa essa pessoa, Pai, que está ouvindo essa live, que vai ouvir ainda. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, de mim, e sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Tenha um excelente dia, que Deus te dê livramento à sua família, dê livramento a mim e aos meus, e nos abençoe. Nos dê discernimento, coragem, vigor para enfrentar todos os desafios que vierem à nossa frente e colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas sempre, ter relacionamento com Ele, tá bom? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Bom dia.